Olá, amigos! Estamos aqui em mais uma gravação do podcast Viver de Academia, onde o objetivo é levar conhecimento e informação relevante para donos e gestores de academia poderem tomar as melhores decisões, porque são nas melhores decisões que está a lucratividade e está você se tornar relevante cada vez mais para o seu cliente. E hoje aqui minha convidada desse programa é nada mais, nada menos que Débora Flores, do grupo, da rede de estúdios Slim Fit. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, que faz tanta diferença aí no nosso mercado fitness. Obrigado. E o bate-papo aqui vai ser muito bacana, porque a Débora, ela tem uma rede, de estúdios chamados Slim Fit, e ela tem muitos diferenciais, e ela está indo na contramão das low cost, ou seja, ela tem um produto de alto valor agregado, e a gente vai falar disso aqui hoje. Mas, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber quem é a Débora. Fala um pouquinho de você, Débora, da sua família. Vamos lá, Fábio. Bom, eu trabalho na área do fitness desde os meus 19 anos, foi quando eu comecei numa academia, Formou aonde? Formei na UNB, Universidade de Brasília, comecei a estagiar na Companhia Atlética, me formei, fui para a Bodytech, trabalhei muito tempo como personal, tenho hoje 38 anos, sou casada, tenho um filhinho chamado Romeu. Lindo. E estou aí, nessa aventura, de que é empreender, Depois de muito tempo como personal, sempre tive essa veia empreendedora aqui correndo forte dentro de mim, essa vontade de fazer diferente, de inovar. E, baseado em muito estudo, desenvolvi a minha metodologia Slim Fit, voltada para o corpo feminino, voltada para o objetivo que as mulheres tanto desejam, que é emagrecer, ter um corpo slim, definido, feminino principalmente, saudável, e principalmente que se adequa à rotina da mulher. A mulher hoje em dia, a mulher moderna, tem a vida muito corrida. Todo mundo sabe disso, Verdade. Então, eu criei um produto que atende a essa necessidade de pouco tempo para treinar. Então, no Slim Fit, as alunas fazem aula até 3 vezes na semana. Uma aula que trabalha o corpo inteiro em todas as aulas, tá bom? Então, é extremamente completa, trabalha força funcional e cardio. O principal diferencial é que o modelo é small group, ou seja, a gente só atende 8 alunas por turma, até 8 alunas por turma. E aí eu criei o meu estúdio, para lançar essa nova modalidade, que na época era o Estúdio Débora Flores, inaugurado em 2015. Peraí, que você está com pressa e nós queremos saber mais. Dos detalhes. Mas sabe o que eu queria que você falasse, Débora, que eu já escutei e eu acho muito importante das pessoas escutarem de você, é o seu começo, eu vou iniciar aqui e jogo a bola para você, que é o seguinte: a Débora era uma personal de muito talento, tinha muitos alunos. E aí você chegou no teto de alunos, peraí, eu tenho que abrir um estúdio. Exato. E abrir um estúdio. Conta essa história pra gente. Me motivou, quando você era personal, exatamente. O que me motivou, gente, eu tinha realmente... eu sou mestre em educação física, então naquela época não tinha Instagram trazendo, com os pesquisadores, trazendo as últimas atualizações, que a gente só entra e já se atualiza. Não, naquela época só quem estava lá na fonte mesmo que conseguia se atualizar. Então, como eu me formei, já entrei na pós-graduação, no mestrado, tudo lá na UNB, com excelentes pesquisadores, excelentes professores renomados no mundo todo, isso foi um diferencial muito grande técnico para mim. Então, acabei de me formar e já enchi minha agenda de alunos de personal. E fiquei assim por muito tempo. Dei aula de ginástica localizada. Você lembra o ano disso? Quando você se formou? Isso deve ter sido 2008, talvez, por aí. Fiquei 8 anos lá na Bodytech como professora, com a agenda cheia, E aí conheci o modelo small group, um modelo de negócio, podemos dizer assim, porque foi isso que eu enxerguei, Não é só um método de aula, de dar aula, mas sim de negócio. E aí, quando eu entendi o que o small group significava para um professor, que simplesmente... O poder, que ele tem. O poder é a mina de dinheiro do professor de educação física, sem dúvida nenhuma. Não tem como um professor de educação física atuando como professor faturar mais do que dando aula de small group. Olha a dica aí, você que é personal, que está nos escutando, quer faturar mais, sai do 1 a 1, vai para o small group. Exato, e o X da questão do small group, Fábio, é que não é você pegar uma hora de personal e dividir por 8 alunas. Não, pelo contrário, é você oferecer um produto muito diferenciado,
que valha tanto quanto a hora de um personal e você vai otimizar o seu tempo ali, dando aula para 8 alunas no mesmo tempo. Tá? Então, legal. essa que é a questão. É para ser um produto VIP, tá? Diferenciado, onde a aluna vai valor sentir agregado, com muito valor agregado, e eu costumo dizer que é melhor, eu que dei aula muito tempo de personal, posso afirmar, é melhor do que fazer aula com personal. Porque você Mais tem os motivante mesmos até, benefícios do personal, que tem todo o acompanhamento, a correção, né? Só que é muito mais motivante. Divertido, Tem a né? música, tem o clima, são sempre as mesmas colegas de turma, né? No nosso caso, que é exclusivo para Vira mulheres. amizade, né? Qual é o amigo que você encontra 3 vezes na semana, Fábio, hoje em dia? Não tem. Ninguém, né? Com a agenda de hoje, não tem. Impossível. Então, hoje as mulheres elas estão lá não só para malhar, mas não deixa Elas de vão ser se também encontrar, um né? momento de entretenimento que faz bem para a saúde mental, não só para a saúde física. Legal. Mas vamos lá. Então, você se formou com grandes mestres, grandes nomes, estudou muito, é mestre, né? E depois você virou uma personal de sucesso, agenda cheia, você pensou, cara, como é que eu posso ir mais longe? Que eu aí pensei? você foi para o small group. Exato. Eu E vi o aí? small group, só que aí para eu poder dar aula de small group na academia, eu precisava de sala disponível. E que horas que tem sala disponível na academia, né? 6 da manhã, 2 da tarde, né? 9 da noite. Hoje até que tem mais. Né? Mas naquela época não tinha. Naquela época não tinha. E aí eu até tentei, né? Num horário desses difíceis. Foi um teste muito bom, porque ali eu tive a certeza da rentabilidade. E aí eu falei, eu preciso de uma sala para mim. E pensei, eu não quero... como que eu vou casar, ter filho e passar 12 horas em pé por dia dando aula, né? Não é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso de mais qualidade de vida. Visão, olha que bacana. Total visão. E a minha ideia, Fábio, engraçado, que não era nem ganhar mais. Eu queria ganhar a mesma coisa, eu só precisava trabalhar menos. Eu só queria trabalhar menos e manter o que eu já tinha alcançado. Legal. E quando eu montei meu próprio negócio, eu percebi que eu poderia ir muito além. Né? E não só ganhar mais, mas fazer outras pessoas ganharem mais, também. Né? Então, agora, seguir esses passos. Me conta uma coisa. Então, quando você saiu de personal para dar aula de small group, alugou uma sala lá, viu que dava certo. Aí você foi montar o seu primeiro estúdio. Como chamava o primeiro estúdio? Onde que era? Você lembra como foi a dificuldade para montar? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo são personagens e talvez estejam nessa fase de ter a coragem ou não de virar empreendedor e deixar de ser só empregado. Né? Certo. Primeiro ponto, Fábio, é que eu tinha muita convicção do que eu estava fazendo, da metodologia que eu tinha criado. Eu estava muito segura que era um excelente produto e diferente de tudo que tinha no mercado. Então, eu tinha muita segurança. Era um ano de crise, tá? 2015, todo mundo falando, ela enlouqueceu, né? Teve gente que tentou me aconselhar a não fazer, mas eu nunca olhei para trás. Eu não vou dizer que eu não tive medo, mas eu tinha a minha convicção de que aquilo iria dar certo era maior do que o meu medo. Legal, muito bom escutar isso. E aí, era uma sala, eu era tudo, eu era recepcionista, eu era... Era ali no setor de clubes? Era ao lado ali da Bodytech, no setor de clubes. A minha ideia era que, poxa, eu tinha que pagar as contas, né? Porque eu construía ali, tinha um vão lá, um espaço, a arquiteta Débora chegou lá, chamei o mestre de obras, eu falei, eu quero a parede aqui, uma barra passando aqui eu vou colocar meus diplomas. Então, assim, não tinha uma sala, uma recepção, não tinha um computador, não tinha nada, os contratos eram naquela folhinha que você escreve e sai embaixo, né? Tinha muita vontade só de dar certo. Tinha muita vontade de dar certo. Então, fui lá com a cara e a coragem. Meus mais de 30 alunos de personal, eu não levei todos, diferente do que muitas pessoas acham. Mas para você foi fácil, eu já tinha uma cartela, né? Uma carteira de personal cheia. Não, eu praticamente não levei ninguém. Se eu levei 5 alunas, foi muito. Mas o que eu descobri? Que existia um mundo além da academia onde eu trabalhava, né? Aqueles 95% da população que ninguém olha, né? Que está lá no sofá. E eu vi que o meu produto estava chamando a atenção dessas pessoas. E aí eu entendi, né, que o meu público era aquele que estava em casa, não era aquela aluna que estava na academia. Não gostava do modelo academia cheia, fila para fazer equipamento, né? Exato, aquela coisa de revezar aparelho, conversa com o personal, bate-papo, e social, e muita gente, né? São pessoas que preferem um ambiente mais intimista, né? O fato de ser só para mulheres também facilitou, que tem muita gente que prefere. Legal. O próprio modelo da aula de otimizar o tempo da
da mulher de você não ter que ir todos os dias, ou se você perder um dia, você não perde só uma parte do corpo trabalhado. É engraçado que muito professor de local até hoje faz isso, né? Divide os grupos musculares, Dia segunda, perna, terça, dia quarta, braço. né? Para induzir a aluna a ir todo dia. Mas qual que é a necessidade dela? Eu sempre foquei na necessidade do cliente. Legal. Eu sempre quis resolver um problema. E Show. lá onde eu trabalhava como personal, isso estava muito claro para mim. Qual que era o problema que as mulheres vinham enfrentando? Por que elas não paravam em nenhuma modalidade? Naquela época, as academias já tinham se adaptado a todas essas novas tendências de mercado. Então, crossfit, treinamento funcional, até a área de levantamento olímpico que tinha na musculação. A academia já tinha se movimentado bastante. Mas o que eu percebi é que as mulheres não paravam numa modalidade só. Elas ficavam passeando pela academia. E sem rumo e sem objetivo. E sem resultado. E sem resultados. Né? Então, o que eu pensei? Bom, eu tenho percebido que as alunas só interrompem a prática de atividade física por 3 motivos. Ou porque desmotivaram, aquele famoso enjoei, né? A atividade não era dinâmica. Vamos dar um exemplo? Uma musculação da vida, né? Tem horas que a gente não aguenta nem olhar para aqueles aparelhos, né? Tá. Ou elas não estavam tendo resultado, a atividade não era eficiente o suficiente. Malhava, mas não via resultado. Não via resultado, talvez não tinha um acompanhamento adequado, né? Tão personalizado, intensidade ajustada, exatamente. Ou lesionavam. Então, aquela atividade não estava sendo muito segura. Então, eu pensei, se eu conseguir criar uma metodologia que seja, ao mesmo tempo, forte nesses 3 parâmetros, eficiência, segurança e dinamismo, acabou. A minha aluna não vai ter motivo para parar de treinar comigo. E foi assim que foi surgindo o Slim Fit. Comecei a testar com as minhas alunas de personal, né? Baseado em todos os cursos que eu fazia, sempre fui muito antenada, nunca fui aquela pessoa de criticar sem conhecer. Então, se faz sucesso é porque tem motivo. Então, eu sempre fui questão de ir lá na fonte, conhecer para poder ver o que tem de bom, extrair, né, o que eu puder e superar as limitações que eu enxergava. E foi assim que surgiu o Slim Fit. Cara, muito legal. Tá vendo aí, galera? Olha o tanto de informação que a Débora passou. E uma das coisas que eu aprendi, Débora, na minha vida, e você acabou de dizer isso, sucesso sempre é fruto de muito trabalho, dedicação e determinação. E sempre vai ter aquele, né, que olha pra gente e fala, cara, que sorte. Nossa. Nunca é sorte, né? Sempre é trabalho e determinação. Sempre, sempre. Naquela época, Fábio, eu ainda não... Eu tinha forte o meu nome, né? Então, por isso que eu preferi começar a empresa com o Estúdio Débora Flores. Esse foi o primeiro nome. Foi o primeiro nome. E aí, com o tempo, houve essa... foi evoluindo, né? Porque Mas também, Débora, você teve escola, que aqui em Brasília era a Academia da Amor Ribeiro, Academia do Hermes, Academia do Tabosa. Sim. Quando a gente foi montar a Rano, a gente pensou em colocar a Academia do Padilha, né? Dos Padilha. Mas Exato. Era uma moda aqui em Brasília, Exato. né? Eu sempre gostei de criar produtos, nomes, né? Esse vamos dizer que é o meu dom, é o que eu mais gosto de fazer. Criar novas modalidades, é o que eu amo fazer. Criar. E aí, quando eu criei o Slim Fit, que tinha tudo a ver, né? O Slim, o corpo Slim, né? Não tinha registro de marca com esse nome ainda, que foi uma sorte grande. Então, o registro é nosso. E aí, as alunas naquela época tinham o hábito de falar, o que você faz? Eu faço Almir, né? Eu faço Dalmo, né? Botava o nome do professor na modalidade. E no começo eu faço Débora. Com o tempo, elas começaram a falar, eu faço Slim. Aí eu, olha, o negócio tá pegando, né? Eu faço Slim Fit e tal. E aí eu comecei a diminuir o meu nome e subir o Slim Fit. Aí ficava Slim Fit, Estúdio Débora Flores, o Slim Fit maior. Que legal. Chegou um momento que eu falei, chega quem Débora, é Débora Flores? Vamos ganhar o Brasil. Agora é isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Débora. E esse momento em que você estava com o Estúdio Débora Flores e você mudou para o Slim Fit. Então, você já comentou aí que não foi uma dificuldade, na verdade foi uma sacada que você teve. Eu costumo dizer muito que existe uma diferença muito grande entre empresário e empreendedor. Que muitos empresários abrem a empresa e acham, pronto, agora a minha empresa tem que dar certo do jeitinho que eu abri. E o empreendedor, ele sabe que precisa mudar para dar certo. Então, eu acho que a gente precisa ser cada vez menos empresário e cada vez mais empreendedor. E exatamente o que você fez. Você foi mudando ao longo do tempo, ao invés de dizer, não, esse meu produto está pronto e ele tem que fazer sucesso desse jeito. Sempre pode ficar melhor. Eu sou uma eterna inconformada, Fábio. Não quero parar de aprender nunca. Quero sempre inovar. O Slim Fit está em constante evolução.
Não vai ter nenhum dia que você vai me encontrar e vou falar, agora eu estou satisfeita. Não, eu nunca vou estar satisfeita. Agora tá bom, nunca tá bom. Nunca vai Você estar. conheceu meu irmão André Padilha, não? Só de nome, não conseguia pessoalmente. Ele era um cara à frente do tempo dele. Nas reuniões ele falava que se você estiver acostumado com o bom, você nunca vai alcançar o ótimo. Essa era uma das frases dele. E é exatamente isso que você está dizendo também. Muito bacana. É isso. A cada ano, Fábio, a gente evolui tanto, assim, que dá orgulho de ver, sabe? É ralando, né? Agora até a gente está tentando ver algumas formas de pular, né, evitar essas pedras no caminho, dar uma cortada no caminho, né? A gente procura assessoria, consultorias, estuda, especializadas, né? É isso, ajuda especializada mesmo para ver se a gente consegue penar um pouquinho menos. Mas até agora são 8 anos aí penando, aprendendo com muito orgulho e evoluindo de pouquinho em pouquinho. Não, e você falou que dá orgulho mesmo. Eu tenho o maior orgulho, cara, né? Você me chamou para palestrar lá no encontro de franqueados, me senti muito orgulho de ver as pessoas com o olhinho brilhando, né, pelo Slim Fit. Eles amam a marca, é uma família, né? É uma tribo, né? Exato. A gente conseguiu criar uma comunidade realmente, não só com as alunas, mas com todos os que vestem a camisa, que trabalham pela marca, né? Existe um propósito muito grande, não é só dinheiro, todo mundo que está ali ama o que faz. Legal, muito bom. E, Débora, e como é que foi? Então, você já falou do personal, small group, montou a Débora Flores e depois você transformou o estúdio Débora Flores no Slim. E quando é que você viu que, cara, peraí, um só não dá, eu preciso montar mais, e aí você teve essa ideia de franquear. Conta pra gente como é que foi isso. Você sabe como é que foi isso, Fábio? É engraçado, que eu nunca imaginei, né? Não foi, eu abri o meu estúdio... Foi planejado. Eu falo que eu só queria melhorar a minha qualidade de vida e deu tudo errado, né? Que agora eu trabalho triplo, né? Mas foi uma demanda. As pessoas começaram a me procurar. Então, tanto professores querendo aprender a metodologia, gente do Brasil inteiro entrando em contato. E como eu venho dessa área do mestrado, acadêmica, né, perguntar se eu quero fazer um curso, se eu quero ensinar, eu amo isso. Eu amo parar para desenvolver material, escrever apostila. Eu amo compartilhar o que eu sei, aprender com essa troca. Então, as pessoas começaram a me procurar e aquilo foi despertando a vontade em mim, né? Primeira coisa, eu montei um curso de formação e lancei no mercado para testar, né? Para ver se ia ter procura. Veio gente do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Bahia, gente que pegou não sei quantos ônibus para chegar até aqui. E foi muito gratificante. Ali eu vi o prazer em poder compartilhar e eu vi os olhos das pessoas brilhando por essa novidade. E aí, não só professores começaram a me procurar, mas também empresários querendo ter um negócio igual ao meu, né? E aí chegou o momento de pensar, e agora? Vai ser licença de marca igual ao CrossFit? E vou sair abrindo aí um monte, talvez sem conseguir manter o padrão de qualidade? É isso que eu quero? Não, não era isso que eu queria. Vou ser sócia e sair abrindo em sociedade, né? Que aí, será que eu vou dar conta de estar dentro de todas essas operações? Acho que eu não vou dar conta. E, coincidentemente, ou não, né, meu marido, que é meu sócio na franqueadora hoje, já trabalhava, já é empresário, sempre foi empresário, é administrador, e já trabalhava com franquias. Era franqueado de 2 outras marcas. Então, a gente já conhecia esse modelo, né, a gente já tinha familiaridade com o que é ser um franqueado, o que é, né, ter uma marca, né, que possa vir a ser replicada. E aí o Bruno, meu marido, falou, Débora, é franquia. Você não quer manter a qualidade? Não é isso que você quer? Eu falei, eu não quero perder o controle, eu quero crescer. O meu diferencial é a qualidade do que eu ofereço, então eu não quero perder isso. Então é franquia. Vamos nessa, vamos meter as caras. Dá muito trabalho, porque o medinho era esse, né? Porque se opta pela franquia, saiba que você vai trabalhar muito mais, né? Então a gente optou pelo mais difícil mesmo e tem sido muito gratificante ver o negócio crescer, mantendo a sua essência e mantendo a qualidade. Muito legal, muito legal. E você falou de uma coisa também muito importante, Débora, que eu queria que você falasse mais sobre isso, que é
o propósito, né? Como é que você conseguiu transformar a Slim Fit num propósito, né? Porque aí as pessoas, quando tem um propósito, as pessoas se engajam. Por isso que eu acho que também dos segredos do seu sucesso. Você consegue engajar o franqueado, o aluno, o professor no propósito. Fala um pouquinho disso. Perfeito, Fábio. Eu falo muito que o propósito do Slim Fit, não só ele, mas todo o nosso branding que compõe a marca, não é criado, é construído. O que isso significa? Eu criei a metodologia, que era para trazer uma solução para um problema das mulheres que não tinham tempo de treinar, que queriam ter uma aula eficiente. Elas chegavam para a gente e falavam, eu quero um treino de definição muscular. E o professor técnico falava o quê? Não existe. Definição muscular é um resultado. Você vai continuar treinando pesado, fazendo série de hipertrofia e vai fazer uma dieta para queima de gordura que você vai ter definição. Só que eu traduzi o que essas alunas queriam. Elas queriam um treino mais dinâmico, que ganhasse massa muscular, mas que não precisasse ficar naquele intervalo de recuperação longo, que não precisasse treinar até aquela exaustão de ter que deitar, que fosse uma coisa mais agradável, mais dinâmica, mais divertida, né? Que fosse eficiente, sim, mas que pudesse também ter a animação de música, o astral, etc. Eu traduzi o que elas queriam. Então, eu resolvi um problema que eu estava percebendo com as alunas. Quando eu criei a Slim Fit, pronto, resolvi o problema delas. Só que aí, o próprio modelo de negócio e a forma como eu fui conduzindo a empresa, começaram a me mostrar que, na verdade, o Slim Fit ia muito além do que uma excelente aula. Então, vou dar só um exemplo. As nossas turmas, Fábio, elas são fixas. Ao contrário do que muita gente faz hoje em dia, né, que com essa coisa de tecnologia, todo mundo falou, aplicativo, bota a mochila na bolsa, a hora que quiser ir, vai, flexibiliza. Eu penso o contrário. Eu nunca gostei de ir com a manada, sabe? Eu sempre gostei de fazer diferente e eu vi, não só por rebeldia, mas porque eu vi um sentido nisso. Quando a gente tem um horário fixo, para uma pessoa que está com dificuldade de colocar a atividade física na sua rotina, quando você se organiza e tem ali o seu horáriozinho de malhar bonitinho, a adesão, a assiduidade é muito maior. Verdade, hoje eu assisti um vídeo na internet exatamente dizendo isso. Essa talvez seja a fase da humanidade que as pessoas têm mais liberdade, é a que é a mais deprimida, é a que é a mais cheia de problema, que mais consome droga, ou seja, você ter um compromisso, você ter, né, uma agenda mais organizada é muito melhor que só ter agenda Facilita livre, né? muito para você ter disciplina, né? Então, tudo isso gerou o quê? É aquela história que eu falei, a aluna vai encontrar 3 vezes na semana as mesmas 7 amigas. Inevitavelmente ela vai fazer amizade, querendo ou não. Né? Então, aquilo ali começou a virar uma comunidade onde uma apoia a outra. Se a aluna falta, todo mundo sente falta, pergunta o que aconteceu. Né? E eu comecei a perceber que eu não só estava conseguindo colocar atividade física na rotina dessas mulheres, mas eu estava transformando verdadeiramente a vida delas. Às vezes o casamento, às vezes o trabalho, a autoestima, a saúde, nem se fala, né? Então, assim, eram depoimentos diários ali que eu recebia. Muito legal. E eu comecei a ver que o propósito do Slim Fit era muito mais que proporcionar um corpo slim para a aluna. Era realmente transformar a relação dela com a atividade física. O que antes era um sacrifício, passou a ser um momento essencial e feliz na vida delas. Cara, isso é propósito. Parabéns. E tudo isso a gente foi percebendo, né? Eu não vou dizer para você que eu criou isso do início. Isso foi construído. Uma evolução, né? Foi construído, foi percebido. E sabe quando que eu percebi isso, Fábio? A gente faz desafios ao longo do ano, né? Que é para motivar ainda mais as alunas, né? Porque o mais difícil é você manter a aluna motivada e assídua, aquela regularidade, né? Então, a gente gasta todas as nossas energias para fazer com que isso aconteça. E aí, no final do ano, eu faço o nosso desafio de verão. E o nosso primeiro desafio de verão, eu escolhi várias categorias para premiar as alunas. Então, categoria qualidade de movimento, assiduidade, amiga slim, que é aquela que mais motiva na turma, várias categorias, né? E faço uma competição entre as turmas. E aí resolvi fazer uma festa para fazer o encerramento, né, desse desafio com os maridos, tá? Uma festa com banda, com prêmio, com tudo do bom e do melhor. E ali a minha chave virou.
porque ali eu vi o brilho nos olhos dessas alunas, pessoas que nunca se conheciam, que não se jamais se cruzariam na vida, não tem nada em comum, mas ali elas têm algo em comum sim, elas têm o mesmo objetivo, que é conseguir colocar a atividade física na rotina. E ali eu vi essas amizades, né, aflorando, os maridos orgulhosos, falando, minha mulher nunca gostou de malhar, sempre pagou a academia, não foi? O que vocês fizeram com ela? Que lavagem cerebral foi essa? Né? E ali todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Então, ali, nesse dia, minha chave virou. Ali eu entendi que o meu trabalho ia muito além. O tamanho do negócio que você criou, ou seja, Exato. É muito mais do que só um treinamento. Muito né? mais. Você muda vidas. Parabéns, né? É muito bacana escutar isso, porque eu também sou professor, dei aula durante muitos anos, e a gente sabe a dificuldade de fazer o aluno ir. A gente muda a vida do cara, mas ele precisa ir. Exato. E a dificuldade é fazer ele ir. E você criou um negócio onde as pessoas sentem, né? As mulheres sentem prazer em ir, não é só atividade física, é amizade. Você, parabéns. É network. Né? Isso acontece Negócios muito, devem sair dali, né? Muito, né? Legal. Eu falo hoje em dia que a médica que não está no Slim Fit está perdendo tempo, né? Olha o tanto de cliente ali, né? Só que ela tem que fazer várias turmas. É verdade. E Débora, muito bacana. Fala um pouquinho dessa metodologia, ou seja, foi você que criou, né? Já deu para perceber que você criou lá atrás, mas você vem evoluindo, você vem fazendo a transformação ao longo do tempo. Fala um pouquinho dessa metodologia, que muitas pessoas que vão nos escutar não são só profissionais, são empresários, né? Que podem querer também colocar isso, ou nas suas academias, não sei se pode, né? Uma academia já tradicional, hoje a gente sabe a dificuldade que as academias tradicionais estão tendo, não sei se é um business, transformar uma sala ou um Slim Fit dentro, mas também outros empresários que vão nos assistir e podem ter interesse nesse modelo de negócio. Certo, Fábio. Bom, até hoje, o nosso modelo é exclusivo, a aula de Slim Fit é exclusiva das franquias Slim Fit Studio, tá? É uma aula, como eu falei, small group, até 8 alunos por turma, com turmas fixas. O estúdio de Slim Fit, ele tem aulas de Slim Fit o dia inteiro. Né? Então, tem várias turmas de Slim Fit. As aulas são 3 aulas por semana, porque não é uma aula para ser feita todos os dias, é uma aula que necessita recuperação. Foi elaborada para ser 3 vezes. Foi feita para isso. O corpo todo com 3 vezes. O corpo todo em todas as aulas. Tá? Então, substitui 100% uma musculação. A aluna que faz 3 vezes Slim Fit não precisa fazer mais musculação. O que a gente sugere, porque antes elas não faziam nada, né? Aí começa a fazer Slim Fit, elas pegam tanto gosto que elas querem mais. O que a gente recomenda fazer nos outros dias é a atividade aeróbia, seja ela qual for. A gente incentiva muito isso. E, por conta justamente dessa demanda das alunas que queriam ficar mais tempo com a gente, desenvolvemos o Circuito Slim, que acontece aos sábados. Aí não é modelo small group, é uma aula coletiva para 20 pessoas, mas extremamente animada, 100% aeróbia, para complementar o Slim Fit e ser uma aula diferente para ser feita aos finais de semana. Tá? Então, hoje nos estúdios, 99% das aulas são Slim Fit e, aos sábados, a gente também oferece o Circuito Slim. Gestantes, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma metodologia específica para gestantes, mas também atendendo a demanda, né? O pessoal pede, a gente tem que se mexer, não é isso? Exatamente. Eles que mandam na gente. As alunas sofriam porque engravidavam e tinham que sair das turmas. Então, a gente acabou com isso, treinamos os nossos professores, fizemos um curso maravilhoso, capacitamos todos os professores para que a aula de Slim Fit possa ser adaptada para quando a mulher estiver gestante e ela não precise sair da turma dela. Então, também atendemos gestantes, ou seja, recebemos as mulheres, acompanhamos as mulheres em todas as fases da vida dela. Muito legal. E outra coisa que você falou que eu queria que você comentasse é a qualificação dos profissionais da rede, né? Como é que é feita essa qualificação? Como é que é a seleção desses profissionais? Legal. Bom, os franqueados, né, cada um na sua cidade, escolhe os seus profissionais, tá? Faz uma seleção, é claro que a gente dá todo um briefing, né, do que é importante, do que tem que ser analisado ao escolher um professor para fazer parte da sua equipe. Cada estúdio tem em torno de 3, 4 professores, tá? É uma equipe enxuta, então já é importante frisar isso, tá? Não é um negócio com 1.000 funcionários, não, é bem enxuto. Uma folha de pagamento alta. Exato. Né? E esses professores, eles fazem o Slim Fit Pro, que é o curso de formação na metodologia Slim Fit. Eles têm algumas partes online, tem outras presenciais, onde eles vêm até Brasília, passar por uma imersão, tá? Tanto teórica quanto prática. E aí fazem prova, são avaliados e são constantemente atualizados.
Tá? Então, a gente faz reciclagens todo ano, atualizações todo ano. Então, essa é uma preocupação muito grande minha. Eu, agora falando como franqueadora e uma pessoa que veio, né, da área mesmo, né, eu tenho como missão na minha franqueadora elevar, fazer técnico. A diferença na educação física, sabe? Elevar o nível dos professores, porque eu vejo muita gente reclamando, mas não entregando, né? Então, eu exijo O brasileiro muito. é bom nisso, o profissional de educação física também, Nossa e o empresário Senhora. também. Exato. Reclamar é campeão, mas Exato. vamos fazer a sua parte. Entregar já são outros 500. Então, eu faço muita questão de formar profissionais acima da curva. Eu exijo muito deles, porque a gente cobra por isso. Né? Somos um produto premium, diferenciado, né? De alto ticket, então não tem como a gente entregar o que se vê por aí, né? O mais do mesmo, não dá. A gente tem que entregar diferente. Então a gente exige muito isso dos nossos professores. Muito bom escutar isso. É importante falar também, Fábio, que essa é uma curiosidade, a mesma aula que está sendo feita em uma unidade está sendo feita em todas as outras. Tá? Legal, a gente tem um padrão. sistema. A gente desenvolveu um sistema próprio de aulas, tá? Onde lá tem não só a aula escrita, mas os vídeos, as dicas técnicas, os erros mais comuns, tudo que o professor precisa saber para dar uma aula dentro do nosso padrão. E todas as aulas são inéditas, 100% inéditas. Olha, que Isso legal. também faz parte. Todo dia tem uma aula diferente. São 3 aulas por semana. A aula de segunda é igual a de terça, a de quarta é igual a de quinta e a de sexta é igual a de sábado, porque as alunas não frequentam todos os dias, né? Só fazem 3 vezes na semana. Mas na outra semana é outra. 100% diferente. Uma aula não tem nada a ver com a outra. Nem os implementos a gente repete. A gente tem um cuidado, assim, um preciosismo na prescrição de cada aula, que isso também sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial nosso. E dá para ver com o diferencial, Débora, senão você não estava chegando já a 20 unidades no Brasil. Então, dá para ver que você cuida muito de perto disso. E ainda falando sobre a aula, Débora, vocês não têm equipamentos, né? Não é uma academia com musculação, com esteira, com bike. Fala um pouquinho de como é que é a aula. Exatamente. É um custo de implantação muito baixo quando comparado, né, ao mercado fitness. Né? Usamos peso livre, então racks, barras, cada aluna tem o seu equipamento, então é tudo vezes 8, tá? Não ocorre revezamento, a aula é feita junto, né? Elas fazem simultaneamente. O mesmo exercício simultâneo. Exatamente. Então a gente usa barra, a gente usa anilha, a gente usa halteres, a gente tem barra fixa, tudo de treinamento funcional, uma infinidade de implementos de treinamento funcional, porque são eles que deixam a aula dinâmica. É engraçado que muita gente fala, mas é tipo um funcional? Não é tipo um funcional. O funcional a gente usa como um complemento, eu costumo dizer que ele é o tempero do treinamento, porque aqueles é igual na dieta. Quando você vai nutricionista, você não tem que comer o ovo, o frango, a batata doce, a castanha, né? São aqueles que não pode faltar, que são inegociáveis. No treinamento, para você ter um treinamento eficiente, Fábio, também não tem como fugir de agachamento, de supino, de puxada, de remada, né, de afundo, de stiff. Esses exercícios sempre vão ter. Então, a nossa base, ao contrário do que muita gente pensa, é a musculação. Porque é isso que traz resultado. Só que a gente usa todos esses implementos do funcional como um tempero para ficar diferente, para ficar mais motivante e sempre com muito embasamento. Porque o funcional, Fábio, ele abriu a porteira da criatividade do professor de educação física, né? Então, às vezes, ele faz sem fundamento nenhum, só com o intuito de fazer diferente. E a gente toma muito cuidado com isso. Tudo o que tem no Slim Fit, absolutamente tudo, tem um porquê. Legal. A gente vê uns vídeos na internet do povo fazendo loucuras, né, cara? Exato. Brincadeira. E me fala o seguinte, Débora, é possível hoje uma academia tradicional comprar uma franquia e colocar dentro de uma academia? Isso já aconteceu e é possível? Ou o modelo é só para lojas externas mesmo? Fábio, a gente está na fase agora das lojas externas, de levantar a nossa fachada, colocar a nossa fachada na rua, fortalecer a nossa marca e expandir para o Brasil todo. Mas isso que você falou pode ser uma possibilidade? Pode. Já recebemos propostas oficiais? Ainda não. Tá? Então, eu não vou fechar as portas, mas o que eu vou dizer é que o nosso foco agora é estampar a Slim Fit pelo Brasil todo.
Legal. Eu estou te perguntando isso, Débora, porque eu também, como um player do mercado, eu rodo o Brasil inteiro aí, com aqueles meetings de gestão, e a gente tem visto as academias tradicionais terem muita dificuldade, né, de se transformar, de mudar, de achar um novo caminho. E eu vejo que o modelo de negócio Slim Fit é uma das possibilidades para essas academias. Porém, né, o cara tem lá 2.000 metros, tem 1.500 metros, então ele pode pegar lá qual a metragem ideal para um estúdio da Slim, porque eu vejo que pode ser uma possibilidade, né, desses empresários estudarem. Não, peraí, vou montar esse modelo de negócio dentro do meu. O custo dele talvez seja até um pouco mais barato, né? Vendo isso como uma saída para eles. A nossa metragem, considerando, se for considerar só a sala de treino, né? A gente coloca entre 90 e 100 metros quadrados, uma sala maravilhosa, tá? Agora, se for para pensar num estúdio mais completo, que tenha banheiro, que tenha recepção, né? A gente tem também uma área de convivência, onde as alunas ficam ali depois da aula, batendo papo, tomando café, fazendo networking, desabafando, né? Fofocando. Então, se for considerar tudo isso, né? Que é o nosso modelo tradicional de um estúdio, a gente já fala aí de 170 metros, mais ou menos 160 metros quadrados, seria uma metragem boa, tá? Agora, vou até dar um spoiler aqui, Fábio, como eu te falei, tá tudo, muitas coisas acontecendo, a gente está sempre evoluindo e já entendemos que a gente precisa de, até hoje a gente só tem um modelo que é esse tamanho, né? Vamos dizer que é o padrão, mas a gente já entendeu que o mercado precisa de um formato mais econômico, tá? Até mesmo para cidades menores que têm procurado a gente, que talvez a gente tenha que diminuir, né, o ticket, tá? E para isso o custo de implantação também, para valer a pena o investimento, a gente tem que dar uma ajustada. Então a gente já está desenvolvendo um modelo mais econômico, tá, de estúdio, e também um estúdio mais premium ainda, né? Porque se a gente for parar lá no Itaim, em São Paulo, cabe algo mais premium ainda. O nosso já é premium, mas eu acho que cabe ainda mais. Então, estamos desenvolvendo. Aí, ao invés de ter um modelo, teremos 3. Tá? Então, em breve, teremos essa novidade. E aí, para atender as demandas, né? A tal da demanda que persegue a gente, e a gente vai se adaptando. Você falou uma coisa no início do nosso bate-papo aqui que é fenomenal, que é o seguinte: pois é, Fábio, eu fui olhando para o mercado e fui criando, E ontem um personal, gravei um podcast com o deputado Thiago Manzoni, e entrou ao vivo lá: pô, Fábio, estou querendo montar uma academia, você pode me ajudar? Qual modelo é melhor? E aí eu respondi para ele: cara, olha para o mercado, ele parece que quer montar em Águas Claras, olha para o mercado, o que aí não tem? Não monta mais o que tem, monta o que não tem. Ou seja, você falou disso, você olhou para o mercado, viu que o mercado estava desejando, precisando e criou. É assim que a gente vai mudando o negócio, também já existe. Monta um negócio com essa ideia, mas essa ideia também pode ser para aperfeiçoar o negócio. Empreender, né? É isso, né? Resolver problemas, não é isso? Exatamente. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Que problema que eu tenho que resolver? E aí, a gente cria soluções. Legal, muito bom, Débora. E eu queria que você falasse de novo, Débora, então, nesse modelo de negócio, né, uma microgym, né, uma academia microgym, que é uma tendência mundial na Europa, nos Estados Unidos, está bombando no Brasil também. E qual é o público-alvo? Não precisa dizer exatamente qual é o ticket, mas dá uma ideia para quem está nos assistindo, qual é o ticket da Slim Fit, qual é o break-even de um negócio desse, só para as pessoas entenderem, até terem curiosidade, né, de buscar mais informação com você para saber como é que é uma franquia. Certo. Eu costumo definir o nosso público-alvo, Fábio, como mulheres que estão sedentárias, tá? Porque eu não quero focar. É claro que a gente recebe alunas que acabam, enjoei do meu personal, né? Da minha academia. Machuquei aqui, enjoei da minha academia. Mas o nosso olhar está voltado para aquela mulher que está no sofá. Tá? Não tem idade definida, pode ser mais nova ou mais... Não tem idade definida. Temos mãe e filha que treinam juntas, com a mãe com a filha adolescente. Temos também mãe e filha com a mãe já de idade mais avançada. Tá? Hoje mesmo tinha uma senhora de 68 anos fazendo aula do meu lado. E por quê? Como que isso é possível? É até importante falar, Fábio, porque com 8 alunas, o professor consegue
adaptar a aula de forma personalizada. Pra cada Então, uma. a aula é aquela, mas cada aluna vai fazer com a intensidade que deve. E quando eu falo intensidade, não é só carga, é a forma de executar o exercício, às vezes é o número de repetições. Então, com 8 alunas é perfeitamente, isso acontece assim. E ele é isso gira treinado muito para bem. fazer isso. É treinado né? para fazer isso. perceber. Ele é treinado para dar aula de personal para 8 alunas ao mesmo tempo. Legal. Por isso que é tão difícil dar aula de Slim Fit. Não dá para... Faltou um professor. Quem é o melhor aí da musculação? Traz para cá. Não adianta, resolve. não vai conseguir. Tem que fazer A qualificação. toda a qualificação para ter condição de dar uma aula. E essa qualificação é anual? Todo ano vocês treinam, retreinam? Como é que é? A gente faz reciclagens anuais, atualizações anuais e forma novas turmas a cada vez que abre uma nova unidade, precisa formar uma nova equipe. Ou alguma unidade quer trazer um professor novo, acrescentar um professor. Agora, o turnover, então, de funcionários deve ser pequeno, né? Porque você treina... Isso é uma coisa muito importante ser falado. E isso a gente conversa muito sobre isso no curso. Primeiro a gente conversa com os franqueados na hora de selecionar. Então não é para ter uma conversa aqui com o professor e no dia seguinte ele está lá no curso. Não. É para conhecer a pessoa, explicar o que é o Slim Fit, ver se ele se identifica, ver se você se identifica com ele, se os valores de vocês batem, se é uma pessoa que você vai querer conviver por muito tempo. E são pessoas que a gente quer ajudar a crescer. Então a gente fala muito isso. Então, o turnover de colaboradores, de professores, é baixíssimo, mas assim, baixíssimo mesmo. São pessoas que começam com a gente e a gente quer acompanhar o crescimento, sabe? Não tem desistência. Ah, não, me interessei por outra coisa. Não, o Slim Fit é onde eles descobrem que eles são mais felizes, é onde o olho deles volta a brilhar pela educação física. A gente faz muita questão que eles trabalhem felizes, a gente tem essa cultura, sabe, de amar o que faz, de deixar transparecer isso para as nossas clientes. Então, a gente faz de tudo para que o professor esteja muito realizado trabalhando ali, inclusive quando se fala em remuneração. Eu ia perguntar isso. Inclusive, a gente tem como ideal, assim, hoje a gente recomenda essa forma de remuneração para as nossas franquias, que é uma forma onde o professor ganha um percentual do faturamento da turma dele, né? Das alunas dele, ele ganha um percentual. Então, ele se sente parte, ele quer sempre ter essa turma cheia, né? Porque isso impacta diretamente no bolso dele. Bom, aí a gente estava falando de turnover de profissionais e o que mais? Eu te perguntei também sobre o break-even, né? Sobre o break-even. Um modelo de negócio como o da Slim, quantos alunos já pagam as contas e a partir de quanto já começa a dar lucro? Perfeito. Eu também costumo dizer, Fábio, que esse é o grande diferencial do nosso negócio, pensando no empresário, tá? Porque quando a gente fala a grande maioria, né, no nosso mercado fitness de negócios, quando você abre, você precisa, às vezes, 1.000 alunos para fechar a conta, para pagar as contas, né? Para começar, né, a botar um dinheirinho no bolso. Ai, né? meu Deus. Hoje em dia tem saudade, não. mais ainda, 2.000, né? Que seja 500. No Slim Fit, em torno de 35 a 40 alunas, você já atingiu o equilíbrio, tá? Que legal, cara. Uma unidade que está extremamente saudável, vamos dizer assim, com 70 alunas, ela está extremamente saudável. E hoje a gente já tem unidades que a gente pode dizer assim, que estão maravilhosamente saudáveis. De braçada, como diz o ditado. Como, por exemplo, a minha unidade na Asa Sul, que hoje a gente já tem 120 alunas. Que legal. Tá? Aquela então, que eu tive lá, te visitando. Isso. Então, assim, um modelo que você começa ali para pagar as contas, 35, 40 alunas, e que para você estar explodindo. Então, quem está com 100 alunos, eu tenho várias unidades hoje que estão em Brasília, que estão, assim, sucesso absoluto, que estão com 100 alunos. 100 alunos tá maravilhoso, está lindo. Tá? E aí eu te pergunto, em qual cidade o nosso ticket é alto, tá? Comparado com o mercado, sim. Posso falar, não tem nenhum problema, em torno de R$700, R$800, tá? O nosso ticket médio. Qual é a cidade que não comporta 100 alunas, que não tem 100 alunos? Não estou pedindo 1.000, não. Não estou precisando de 1.000. Preciso de 100. Não, e outra, com essa Nem entrega, 100, né? preciso de 70, né? Com essa entrega grande, gigante, quer dizer, ou seja, então é um modelo de negócio que a gente pode dizer, Débora, então, que o investimento é relativamente baixo, o ticket é relativamente alto e deve ter uma boa margem de lucro aí quando você chega nesses índices. Cerca de 30%. Fala um pouquinho disso, porque muitos empreendedores vão nos assistir aqui. Exato. A nossa margem de lucro é em torno de 30%, tá? É uma margem muito boa. Pro fitness, lindo. Muito boa para o fitness. E outro fator que é importante colocar aqui, Fábio, é a nossa retenção, né? Numa academia isso é um problema. Não só, né? Acho que
para todo mundo no mercado, mundo, né? A retenção de clientes, né? Vira um ano, às vezes a base gira completamente, né? 100% assim. 100% da base muda. No Slim Fit, a nossa taxa de renovação é de 75%. Olha, tá? Então, a gente tem realmente números que são muito fora do padrão do mercado. Mas a gente paga um preço alto por isso. Né? Que é o quê? É o tempo inteiro com estratégias motivacionais, o tempo inteiro se mexendo, com desafios, com eventos, com 1001 estratégias para manter as alunas engajadas, conectadas com a gente. Tá? Inclusive na pandemia, né, quando a gente precisou parar, 75% também, coincidiu esse número, das nossas alunas voltaram, tá, para o estúdio logo após a reabertura, né, que foi um número bem alto, expressivo, considerado com o restante do mercado. Tem academia que não voltou isso até hoje. Até hoje não voltou. Nós, 75% das alunas voltaram. Claro que, vamos dizer que eu dei uma sorte, né, porque o meu modelo de negócio favoreceu, né. Que sorte, hein, Você trabalha pouco. Exatamente, mas querendo ou não, Fábio, ali o Small Group, 8 alunas, a mesma turma, não tem revezamento de equipamentos, as alunas se sentem mais seguras, né, não vão ver 1000 pessoas na academia, não vão esbarrar com 1000 pessoas, vai ser sempre com aquelas mesmas pessoas. Um modelo que foi melhor no retorno depois da exatamente. pandemia. E isso realmente facilitou para a gente. Tanto que a gente dobrou de tamanho durante a pandemia, a franqueadora, né? Foi aí que a gente realmente expandiu, começou a expansão para valer. As nossas alunas, assim como os nossos professores, tendem a ficar com a gente por anos, sabe? Porque até mesmo quando elas resolvem parar um pouquinho, elas percebem que elas não treinam com a mesma qualidade em nenhum outro lugar. E não só com a qualidade, com a frequência, né? Com a motivação, né? Que acho que esse é o X da questão, é como manter as pessoas ativas de forma regular por mais tempo. Muito bom te escutar, Débora, porque o mercado é muito grande e muitas vezes empresários e profissionais olham só para o efeito manada. Para onde está todo mundo indo? É barato, é baratinho. Então, eu costumo dizer muito isso nos meetings, gente, para olhar o mercado. 95% da população brasileira não pratica atividade regularmente. E eu digo isso nas minhas palestras. O mercado de fitness, de forma geral, está de costas para essas pessoas. Quem são? Os obesos, os cardiopatas, os diabéticos, né? os sedentários. A academia, teoricamente, se a gente olhar, não foi feita para eles. Então, as academias estão brigando pelos 5% que malham e não tinha ninguém, né, olhando para eles, mas agora tem a Slim Fit oferecendo exatamente um produto que casa para essas pessoas, né? Exatamente, Fábio. E assim, cada aluna... Assim, no estúdio não tem nem catraca, né? Você sabe disso. A gente sabe exatamente quem é cada aluna nossa. O nome de cada, né? O nome, todo mundo ali se sente em casa. E isso tudo influencia, né? Eu não estou interessada no dinheiro da minha aluna, naquela aluna que paga e não vai. Essa não é o meu propósito. Eu quero aquela aluna que vai. Porque aquela aluna que vai, ela vai dar resultado, ela vai estar satisfeita, ela não vai me largar. As amigas vão perceber, vão perguntar para ela o que ela está fazendo e ela vai ser uma garota propaganda viva do meu negócio. Verdade. Então, o que eu quero é realmente fazer essa transformação real, sabe? Na vida da pessoa. Na vida das pessoas. Eu não quero números, eu quero pessoas com histórias de transformação que vão propagar isso para outras pessoas, levantar minha bandeira, né, se tornarem fãs da minha marca. Muito bom, muito bom. E, Débora, se eu te perguntasse assim de sopetão, qual é o diferencial do seu negócio? Em 30 segundos. Vamos lá. Pensando, vou te falar, versão cliente e versão empresário. Tá? Joia. Versão cliente, sem dúvida nenhuma, o melhor treinamento feminino que já existiu. O mais completo, tá? Que trabalha todas as capacidades físicas, que desenvolve um corpo saudável e feminino. Aqui é o que todo mundo quer hoje. Ninguém mais quer ficar popozuda, saradona, ombro lá em cima. Ninguém quer isso. As mulheres querem ficar slim, ter saúde, ter um corpo saudável, com autoestima, né? Que ela se olha no espelho e ela se sente bem. Então, a nossa aula é o nosso grande diferencial, tá? Não Legal. Tem nada igual no mercado. Modéstia à parte, a gente, assim, falo isso com todas as letras. E tão minuciosamente preparado e cuidado ali, nos mínimos detalhes, todas as aulas inéditas. Então, essa parte técnica. Existe muita modalidade que surge, Fábio. É importante falar isso, né? Já passei dos 30 segundos, mas não posso deixar de falar que surge e é moda, né? É a tal da novidade que não tem base. Tem dia para morrer.
não tem base, né? O Slim Fit ele é uma tendência de mercado. A gente só cresce, e a gente só cresce porque a gente tem uma base muito sólida, que é a metodologia. E vocês crescem porque vocês estão definitivamente resolvendo um problema da sua cliente. Exato. Né? Então, enquanto vocês estiverem fazendo isso, não vai parar de crescer. Exato. Agora, vamos lá. E o grande diferencial da Slim Fit para empresários? Quem está pensando em investir num negócio do fitness, qual é o grande diferencial? O principal é uma demanda da população. As pessoas estão esperando por um negócio como esse para saírem do sedentarismo, para começarem a se exercitar. Então, as pessoas estão sedentas, elas não querem, são aquelas que não querem nem imaginar, não se imaginam mais dentro de uma academia tradicional. Tá? Então, tem muita gente esperando por um negócio desse. A gente recebe mensagens diariamente do Brasil inteiro pedindo quando que vai chegar aqui. Então, tem muita gente querendo. Segundo, custo de investimento de implantação baixo, praticamente metade do que se, né, em relação ao mercado, em relação até outras microjeans, é importante falar, tá? Então, custo baixíssimo, não tem esteira, não tem equipamentos caros, não tem escada, não tem nada mirabolante, é tudo basicão, que também não requer muita manutenção, tá? E o número de alunos necessário para fazer o negócio virar, que é baixíssimo, tá? Então, isso aí é uma segurança, é um respiro para o empresário, né? É uma garantia de sucesso muito maior, tá? Porque você sabe que você não vai ter que... Né? 1000 alunos. 1000 alunos para poder começar a pagar as contas. Não, é algo muito mais factível, né? O sucesso mais fácil é muito de mais... alcançar. Exatamente. E você já dá a receita do bolo, que é criar tribo, atender bem. É só seguir o script. Nosso suporte, e eu te falo isso porque eu sou, junto com meu marido, franqueado de outras marcas, né? Então, a gente entende tanto os dois lados, né? O que é estar do lado do franqueado e do lado do franqueador. Então, a gente faz um suporte assim muito bem feito, a gente realmente entrega o beabá, a gente não só, agora a gente vem evoluindo e vem entendendo que cada vez mais, como franqueadoras, nós formamos pessoas, então a gente não forma só o professor, a gente forma também o franqueado, a gente ensina ele como ganhar dinheiro com o nosso negócio. Legal. E dá para dizer também, ainda falando sobre o franqueado, né, o investidor, você falou de custo de implantação baixo, número baixo de clientes para atingir o break-even, um ticket alto, que é outra coisa que o mercado não tem. Então, né, tem gente procurando. E um retorno bom sobre o investimento. Exatamente. Né? A gente fala de 1 ano e meio até 2 anos aí para ter o retorno completo. Isso. Legal. E é importante falar também, Fábio, assim, sobre o perfil do franqueado. Eu acho que é interessante falar, né? Que hoje a gente tem 3 perfis. A gente tem aquele professor que juntou uma grana, que tinha uma grana, vendeu alguma coisa e quis botar ali a grana dele no negócio e se tornar um franqueado. A gente tem esse perfil, às vezes é um casal, às vezes a professora só que é da área e o marido ajuda, né? Acontece isso. Acontece de só ter empresário, um casal de empresários, investidor, mas que trabalha no negócio, tá? Entendi. Ele não dá aula, mas ele trabalha, opera o negócio, né? E tem também um modelo misto, que é um professor com sociedade com um empresário, tá? E posso dizer... Um trabalho, outro põe dinheiro, relativamente. O outro administra. Tá? A gente não tem empresário que só bota o dinheiro, a gente tem empresários que botam a mão na massa, tá? Ou então botam alguém para gerir, tá bom? Ou seja, se ele não está disposto a trabalhar, ele não é nem pode aprovado. Escolher um gerente. Se ele falar que ele vai colocar um gerente para assumir ali, para estar à frente do negócio, sim, mas é porque tem muita gente que se ilude e acha que comprar a franquia é só cruzar os braços e deixar tocar, né? E não é assim. Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar mesmo. Tá? E essa formação, né, tanto para o investidor que vai trabalhar, ou investidor que não vai trabalhar, mas vai botar um gestor, vocês qualificam, vocês treinam. Perfeito. A gente forma essa pessoa que vai estar ali à frente da operação, tá? Então, hoje a gente tem esses 3 modelos de franqueados e não existe um melhor do que o outro. A gente tem... Os 3 operam bem. Os 3, a gente tem, se for pegar as nossas unidades de mais sucesso, a gente tem das 3 formas, com os 3 modelos de franqueados, tá? Então, a gente não pode chegar a nenhuma conclusão que um é melhor que o outro, tá? O negócio funciona quando ele é bem operado, independente de quem está à frente. Tá? Então, por isso que quando a gente fala de gente para investir, que dá a importância de ter um gestor à frente.
tá? E não só colocar o dinheiro. Pode até não ser quem está investindo, mas tem que ter uma pessoa ali à frente, tá? E não só os professores. É uma gestão assim que é muito presente, é um contato muito presente com o aluno, diário, é de muito relacionamento. Então, tem que estar ali no dia a dia da unidade, presente. Legal. O sistema de gestão que vocês usam é o Evo. Usamos o Evo como satisfeitos sistema. Com ele? Super satisfeitos, né? O pessoal nos atende super bem, né? O Paulo, a equipe dele, só temos a agradecer. Fizemos essa virada aí de sistema, acho que tem cerca de 1 ano, vai fazer 1 ano, né? Foi recente. Acho que foi no meeting do ano passado, né? De Brasília. Acho que não, lá a gente já estava. Já estava, lá a gente já estava. Mas agregou muito. Tá? Foi assim, uma das nossas viradas de chave. Legal. E como franqueadora também temos o nosso software de gestão também, né, da franqueadora. Não é próprio, é também um outro software do mercado, terceirizado. Né? Então, onde a gente gere os números aí das unidades, comunicação com os franqueados. Então, tá tudo muito bem estruturado. Hoje a gente está pronto realmente para crescer. Para ganhar mercado. Estamos prontos para chegar em todos os cantos desse Brasil. Vamos embora que o produto é bom. E, Débora, fala sobre os planos do futuro, sobre suas metas, os objetivos agora da Slim. Vocês já sabem os números que vocês querem chegar, querem atingir? Sabemos, temos muitas metas, né? Muitos sonhos ainda, muito o que construir, muito o que trabalhar. Mas de curto prazo, Fábio, que eu posso te dizer que para o ano que vem a gente quer dobrar de tamanho, então chegar a 40 unidades e chegar a 100, né? O sonho da 100, né? Esse é onde a gente está mirando aí. Então tem muito trabalho para a gente chegar nessa 100, quem sabe em 3 anos, né? Vamos lutar para isso, vamos trabalhar muito para isso. Legal, isso aí, pode contar comigo. Né? Com certeza vamos precisar. Eu tive em Florianópolis agora, no meeting de Florianópolis, eu conheci o modelo de negócio da Mormai, o estúdio Mormai. Tive lá em 2 unidades, né? E dá para ver isso. É uma tendência mundial, mas agora está fortemente uma tendência nacional. Ou seja, então você tem tudo para atingir esses números aí. Realmente o programa é muito bom, o modelo de negócio é muito bom. Então a meta 2024 é 40 unidades 2024 e depois bater no 100. Né? Estamos aí tentando motivados evoluir todos os dias, né? Entregando um bom trabalho para os nossos franqueados, para os nossos professores, para as nossas alunas, para todos os envolvidos. Né? A gente tem que estar com o olho em todo mundo que faz parte. Legal. E Débora, eu queria que você também... O que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? Alguma coisa importante da marca, do trabalho? Fique à vontade aí. O que você acha muito importante do público, né, da educação física, do mundo empresarial, saber sobre você, sobre a marca? Gente, o que eu acho é o seguinte, como eu já falei aqui, nós não gostamos de seguir o efeito manada, né? A gente gosta muito de ter a nossa personalidade, de ser reconhecido e valorizado pelo nosso jeito de trabalhar, né? Então, o Slim Fit ele é muito autêntico. Ele não é tipo nada, né? Que as pessoas gostam de falar isso. É tipo isso, é tipo aquilo. Parece que eu não sei o quê. O Slim Fit é Slim Fit. E quem faz se apaixona. Existe muito trabalho por trás de cada estratégia. Né? Hoje, estava até computando aqui quantas pessoas já estão envolvidas, né, nas operações, né? Já passamos de 90. Então, um time aí bem grande, onde a gente se preocupa diariamente com a educação, né? Informar essas pessoas, especializar cada vez mais essas pessoas. Eu acredito piamente que esse é o caminho, a educação é o caminho, sabe, Fábio? As pessoas não saem prontas da faculdade, o nosso negócio é muito específico, né? Vai além do fitness, né? Tem as especificidades do nosso próprio negócio. Então, a gente precisa realmente ter um modelo de capacitação muito bem feito para realmente essas pessoas entenderem o nosso propósito, falarem a nossa língua, né? E a gente conseguir construir uma comunidade assim, consolidada, né? com base sólida. Então, a gente trabalha nisso diariamente, a gente quer fazer a diferença nesse mercado fitness. Quero que todo mundo conheça o Slim Fit como conhecem aí outras modalidades, né, que ganharam aí o mundo.
temos planos de ir para fora do Brasil também, somos ambiciosos, queremos sim levar o Slim Fit para mulheres do mundo todo. É uma metodologia muito preciosa para ficar só aqui em Brasília, a gente entendeu isso, né? Hoje somos mais de 1.000 alunas já batemos mais de 1.000 alunas. Então, você pensa, né? Eu era aquela personal que tinha agenda cheia. 10, 20 né? alunos. 30 e poucos alunos, e eu queria que mais pessoas tivessem acesso à minha aula, né? Quando que eu ia imaginar que agora, né, mais de 1.000 pessoas fazem aula, e em breve esse número aí vai, né, aumentar exponencialmente, se Deus quiser. Exatamente. Então, a gente está em busca, o que eu quero dizer, o que eu gostaria de dizer é que a gente está em busca de profissionais, empresários que queiram crescer junto com a gente. A gente está em expansão, a gente vai crescer muito ainda, a gente tem muita sede e muita força de trabalho, muita disposição para trabalhar, para pagar o preço, né, que eu falo. Muita gente não está disposto a isso, a gente está. A gente sabe que, como você falou, o sucesso não é sorte, né, é muito trabalho. Então, quem quiser investir num negócio que está... Posso dizer que a gente está apenas começando, eu adoro falar isso, porque esse é o meu sentimento. Estamos apenas começando. Aquele sentimento de que ainda tem muita coisa por vir. Então, eu convido aí quem estiver ouvindo e quiser investir, quiser trabalhar em algo que realmente tem um propósito por trás, onde a gente tem como valor a coprosperidade, a gente quer todo mundo que esteja no negócio cresça junto com a gente. E vem fazer parte desse time. Fala aí, onde é que te acha, né? O site. Vamos mandar um e-mail para o comercial@slimfitbrasil.com.br, tá? Que aí você vai receber a nossa apresentação comercial, onde tem todos os nossos números, tudo explicadinho, como que funciona o processo de implantação, o processo de seleção do franqueado, né? Que é importante falar isso, que a gente escolhe muito bem os nossos franqueados, nem todo mundo é aprovado, porque a gente entende que precisa ter perfil, precisa ter saúde financeira, porque é uma segurança para a gente, né? E precisa ter vontade de atuar no negócio, né? A gente tem percebido muito que as unidades que mais estão indo bem, mais performance, são aquelas onde o gestor está mais à frente. Não tem jeito. Tem mais ação, né? Tem mais ação, está mais ali. Débora, você falou uma coisa aí que, para mim, é a minha vida hoje, que é qualificação. Ou seja, eu vi gente passar fome e vi gente ficar rico, milionário, por causa da qualificação. Então, eu acredito demais nisso, né? Há 28 anos atrás, eu escolhi trabalhar... Você propaga isso, né? Eu escolhi, né, trabalhar com educação, viemos lá da Católica, depois fomos para o Blue Tree, depois fomos para o Centro de Convenções, e hoje, esse ano, a gente vai fazer o maior BCFW de todos, né? E a gente pretende levar 80 mil visitantes na feira. Então, isso que você falou é exatamente o que a gente acredita. Por isso que a gente tem um excelente relacionamento, né? Porque a gente acredita nas mesmas coisas, nos mesmos propósitos, né? E você já deve ter ido a muito BCF fazer curso também. Eu já fui demais da conta, gente. Sou de carteirinha aí. Já até perdi as contas. Eu guardo todos os diplominhas, você sabia? Depois me manda que vou te mostrar eu vou postar a foto. no eu Insta. guardo tudo. Eu já fiz curso demais lá. Então, você faz parte da minha história. Legal, e para mim é um orgulho estar aqui poder conversar com você. Que bom. Né? Numa outra fase da vida. De verdade. Obrigada mesmo. E a recíproca é verdadeira também. Prazer falar contigo aqui, minha amiga. E essa semana, Débora, eu vi um vídeo em inglês no Instagram que eu achei sensacional, que dizia o seguinte, em inglês, eu estou traduzindo aqui na minha tradução: a vida não foi feita para te dar o que você quer. A vida foi feita para te dar o que você merece, né? Então, eu até marquei meus filhos, porque eu acho exatamente isso. Eu queria... Tá, então vamos acordar às 5 da manhã. Não, se acordar às 5 da manhã eu não quero, não. Pô, então vamos sábado e domingo fazer o... não, sábado e domingo é churrasco. Então, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. E você falou isso aqui o tempo inteiro, e eu acho isso sensacional. Sucesso, você precisa querer pagar o preço. Exato. Né? Então, ainda mais quando se fala em franquia, né? As pessoas têm essa impressão, né, de que é mais fácil. O que é mais fácil? É importante até falar isso, né? O diferencial da franquia, Fábio, é comprovado hoje em números estatísticos, tá? Que a chance de você quebrar um negócio, se você abrir um negócio novo, do zero próprio, né? Ou você ter uma franquia, né? É infinitamente menor, né? A franquia te traz essa segurança porque é um modelo já testado, que a gente já sabe que funciona, que já deu certo, né? Então, você corta muitos caminhos aí. A chance de sucesso aumenta muito. Mas não é mágico. Isso é cômodo, né? Você tem um script a seguir e você só precisa executar muito bem.
mas não acho que ele vai rodar sozinho. Nunca. Né? Você vai precisar executar. Vai seguir o script? É mais fácil? Sem dúvida nenhuma é. Mas é preciso colocar a mão na massa. Então, não é fácil para ninguém. Né? Não é quem está fazendo sucesso, como você falou, é porque merece. Muito bom, muito bom. E, Débora, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo e eu queria que você mandasse um recado para as pessoas, aí, um recado positivo. Eu acredito que o fitness brasileiro vai crescer muito nos próximos anos e vai aproveitar, né, essa maré, essa onda, quem estiver preparado, né? Então, fala aí. Gente, eu acho que o fitness, a gente está com a faca e o queijo na mão, Fábio. O mundo precisa da gente. A pandemia mostrou isso. A pandemia veio para provar isso, né? Eu acho que muita gente se conscientizou disso, mas muita gente ainda não conseguiu sair da zona de conforto. Talvez porque não teve um atrativo, né, bom o suficiente para motivá-lo a dar o primeiro passo, né? Então, o que eu falo é, vamos pensar fora da caixa, fazer diferente e oferecer mais do diferente e não mais do mesmo, né? Verdade. Tem muito do mais do mesmo, né? No fitness isso de certa forma até me revolta um pouco, sabe, Fábio? Porque acontece uma coisa, todo mundo vai para aquele caminho, né? Não Parece consegue. Que só tem um, né? Exatamente. E aí esquece o que ficou para trás e vai todo mundo cegamente para aquele caminho. E por que não pensar em coisas novas, né? Tem tanta gente boa aí, né? Com capacidade para criar novos modelos, novas modalidades. Por que não ousar? Por que não fazer diferente? Tem muita gente precisando desse diferente, né? Vamos olhar para os 95% da população, vamos contribuir para um mundo mais saudável, né, com mais qualidade de vida, né, e oferecendo aí, tem público para tudo, gente, tem público para todo mundo. Vamos pensar diferente, inovar, e é isso que a população espera da gente, né? Aí, muito a gente tem aí um mundo para trabalhar. Eu já tenho muitos outros projetos além do Slim Fit na minha cabeça que eu ainda quero realizar, né, com esse propósito de impactar aí para um mundo mais saudável. Eu ainda quero fazer muito nessa vida. Muito bom, muito bom. E tem uma coisa que eu falo nas minhas palestras, Débora, que é o seguinte, tem uma coisa que é fenomenal no mundo do mundo empresarial, que é o seguinte, brilho nos olhos. E aí eu noto aqui no bate-papo todo que a gente teve, você o tempo todo falando, sonhando, seu olhinho brilhando pelas coisas que você faz e pelas coisas que você ainda quer fazer. Então, acho que o melhor combustível para o empresário no mundo é brilho no olho. Então, se você não tem mais brilho no olho, muda de área. Mas se você não tiver brilho no olho, seu negócio não vai para frente. Parabéns, viu, meu amigo? Você falou tudo. É isso. Se a gente não estiver feliz, né, o trabalho representa muito tempo da nossa vida. Se a gente não estiver trabalhando com o que a gente gosta, que a gente faz, né? Não tem como ser feliz, né? Então, acho que gostar do que faz é o primeiro passo para o sucesso. Uma coisa depende da outra, né? Muito bom, muito bom. Então, Débora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ajudar tanta gente, né, nesse mercado, fazer a diferença na vida de tanta gente, viu? Que eu acho, Débora, que já tem gente demais para atrapalhar. Eu falei, não posso ser parte do problema, tem que ser parte da solução. E você faz isso muito bem, tá de parabéns. Obrigado, minha amiga, obrigado. Obrigado pela sua atenção. E, galera, esse foi mais um podcast Viver de Academia, bate-papo maravilhoso aqui com Débora Flores, muito conhecimento. Você que assistiu, curte, compartilha e manda para os seus amigos aí também obterem mais conhecimento. Obrigado, Débora. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima.